é muito provável, meus queridos, que nem haja uma plateia, mas eles trabalham com essa possibilidade. A possibilidade de não haver uma plateia, a possibilidade da plateia não querer participar, a possibilidade de que muitos que por ali passem manifestem, não é, opiniões das mais diversas, tanto aquelas negativas quanto as positivas, mas o artista, ele precisa estar aonde o povo está. Essa é a proposta de Boal, a proposta de Lígia Clark, a proposta de Hélio Oiticica e de tantos outros, não é? Porque a Lígia Clark, quando ela, não é? Quando ela desenvolve aquelas esculturas, os bichos feitos com aquela lâminazinha de alumínio, com aquelas dobraduras, onde qualquer pessoa pode tocar naquela arte e pode manipular ela e dar uma nova forma para ela. E é claro que naquele momento em que ela está manipulando, vai haver uma briga, um conflito entre a pessoa que está manipulando e o objeto, que tem partes que são maleáveis e outras que não são. Então, fazendo com que o corpo todo daquela pessoa que está manipulando aquele objeto se envolva naquela relação. E haja um diálogo, não é? Haja uma relação, há uma conversa, onde o agente transformador da ação, não é? Que vai dar uma nova forma ao objeto, precisa manipulá-lo. Assim também era a proposta de Hélio Oiticica, a proposta de Boal, não é? Venha transformar, você pode transformar, você está apto a fazê-lo, não é? E ao passo em que você participa, você vai tendo uma consciência, não é? Porque se os problemas são os problemas seus, se os questionamentos são os seus questionamentos, se as situações sociais que estão sendo expostas ali são as suas, é óbvio que você vai parar, é óbvio que você vai querer fazer parte, é óbvio que você vai querer manifestar a sua opinião. Seja ela por meio das palavras, seja ela mesmo ativamente fazendo parte do processo. Mas é óbvio que você vai querer fazer parte de todo este processo. Durante a apresentação, essa plateia é livre, pode comer pipoca, ir embora se não gostar, rir ou chorar a qualquer momento do espetáculo, até mesmo comentar a cena. O importante é participar, é se envolver com o clima da encenação apresentada. Isso acontece muito. No período em que nós não estávamos passando pelo isolamento social, era comum nós vermos a apresentação de repentistas na Praça da Bandeira, não é? Então, eles usavam situações do cotidiano daquelas pessoas, e geralmente situações traição, eles fazem repentes com relação à sogra, a pessoas que estão procurando emprego, situações bem corriqueiras e próprias e próximas da realidade das pessoas que param para ouvir. São situações nas quais a pessoa se identifica de pronto, de imediato. Ela parou ali, ela se identifica. Mas também nós podemos observar que o teatro popular de rua, essas manifestações, essas linguagens, essas propostas de linguagens artísticas que acontecem em espaços públicos, elas podem contar ou não com a participação do transeunte, porque ele para, não é? Muitas vezes isso aconteceu comigo, paro por alguns segundos, sigo em frente. Tem pessoas que param, aplaudem, ficam sorrindo, participam, dão novos temas, apresentam novos temas, fala de futebol, fala de forró, fala de festa junina, fala de traição, fala de sogra, não é? Então eles começam a participar oferecendo a temática, e eles que têm uma habilidade muito grande para trabalhar com as palavras, não é? Então eles ficam apresentando temáticas e eles ficam, não é? Trabalhando aquelas temáticas usando a habilidade que eles já têm de trabalhar com essas palavras, não é? Com ritmo, com velocidade. Então, tudo feito, tudo preparado para que a pessoa realmente se envolva, queira fazer parte daquele momento, queira estar ali. E não queira estar ali apenas a observar, ele quer participar, ele quer que as pessoas ouçam a sua voz, quer que as pessoas percebam ele, entendam.
Misturando teatro, dança, música, circo em uma combinação de várias linguagens artísticas, o teatro popular de rua é uma arte híbrida. O que vem a ser uma arte híbrida? Ela é uma arte que ela não necessariamente ela pode ser única e exclusivamente baseada em uma música. Pode haver naquele momento em que está sendo tocada a música, pode haver uma encenação, pode haver uma interpretação, alguém pode não cantar e sim declamar, uma outra pessoa pode vir e se manifestar artisticamente. Então, eles unem a uma junção de várias linguagens artísticas. Não precisa ser necessariamente uma única linguagem artística, pode e devem haver uma união de várias linguagens, até porque a união dessas várias linguagens podem tornar ainda mais atrativo aquele momento, ainda mais interessante aquela apresentação, ainda mais envolvente em se tratando do público, do passante que está ali naquele momento, que parou por alguns segundos. A história de sua origem é antiga, da existência nos rituais da pré-história, passando pelos gregos da história antiga, percorrendo castelos e burgos medievais, chegando até mesmo aos dias atuais. Lembrem-se de que no início das nossas aulas, nós falamos que essa arte, que essa manifestação artística, esse pensar artístico, esse posicionamento artístico, mesmo que de uma maneira, não pensada, não elaborada, não planejada, não projetada, não arquitetada, ela já era feita lá no período pré-histórico, em que o homem pré-histórico, deixa inscrito, e aqui São Raimundo Nonato é uma prova disso, deixa inscrito por meio das pinturas rupestres, aquele dia a dia, aquela pintura, que vocês sabem, aquela pintura feita a dedo, na qual ele deixou ali momentos do cotidiano dele, o entusiasmo dele diante daquele animal de grande porte que ele havia, caçado, e que ele tinha tido sucesso naquele dia de caça. Então, aquele entusiasmo daquela caçada, ele deixou registrado nos paredões rochosos, As famosas pinturas rupestres, que já retratam aquele homem que, por não saber que aquilo que ele estava sentindo era entusiasmo, era a emoção, era a sensação, a adrenalina da caça, como ele não ainda tinha desenvolvido a sua capacidade de raciocinar, de pensar sobre isso, mas aquela emoção ele não conseguia guardar em si. Aquela emoção ele não conseguia reprimir aquela emoção, calar aquela emoção. Então aquilo era tão latente nele, tão forte, tão poderoso, que ele traduziu nas pinturas, as pinturas como conhecemos hoje, as pinturas rupestres. Então aí passou também pela Grécia Antiga, com ao movimento que eles também fizeram, as apresentações teatrais, a maneira como eles lidavam com o cotidiano, a maneira como eles discutiam os assuntos do seu dia a dia, E até os nossos momentos atuais, os nossos dias atuais, com o repentista, com aquela pessoa que espera o trânsito, o sinal fechar para que ela faça a performance dela ali diante daquelas pessoas que ali estão paradas, esperando que o sinal abra, para aquela pessoa que você está passando pela praça e ele está lá com o seu chapéuzinho virado, cantando uma música, para aqueles artistas, como aquele artista que tem ali próximo, deixa eu ver, creio que ali seja as Casas Bahia, onde ele faz pinturas em telas. Então, um espaço aberto para que todos possam estar ali, fazer parte, Antes de ser um meio de vida, é a maneira que o artista tem de conversar conosco. Ele quer conversar conosco, ele tem o desejo de conversar conosco, mas ele quer conversar conosco da maneira dele, da forma como ele vê a vida, com a poética dele, Na construção estética que ele escolhe, mas que não deixa de haver um diálogo. É sim, e eu acredito que seja até uma maneira de dialogar, de conversar em níveis altíssimos entre o artista
e os passantes, transeuntes, o observador no museu, não é? A plateia no teatro. As performances e intervenções urbanas são linguagens exploradas também em apresentações cênicas. A vida cotidiana contemporânea nas cidades é tão corrida que muitas vezes as pessoas não se permitem estar disponíveis à poesia. Dois motivos, meus amores, pelos quais nós não estamos totalmente disponíveis à poesia, disponíveis à arte. Primeiro, não é? A arte, nós não colocamos, infelizmente, nós não colocamos a arte em um local assim de extremo destaque na nossa vida. Ele não está ali no local de extremo destaque, então ele não é a nossa prioridade. Muitas vezes ele nem é uma das nossas 300 mil prioridades, não é? Geralmente, a manifestação artística na nossa vida, na grande massa, ela acontece assim por acaso. Nós temos a sorte de ter artistas, não é, que têm uma sensibilidade muito grande e que querem expandir, que querem levar essa arte para todos os lugares e expõem em espaços públicos. Mas arte ainda é algo que financeiramente é muito custoso. Sai muito caro você ir a uma peça de teatro, sai muito caro você ir assistir uma apresentação de uma orquestra sinfônica, é muito caro você ter acesso a uma ópera, correto? Então, fica mais fácil mesmo você ter acesso às manifestações artísticas voltadas para a grande massa. Financeiramente, ainda pesa muito no nosso bolso, não é? No caso de vocês, pesa muito no bolso do pai de vocês. E outra coisa também, eu citei dois pontos, mas eu quero colocar mais um. Muitas vezes, por não termos acesso de fato, por não sabermos de fato o que vem a ser arte, nós nos desaproximamos totalmente, não queremos nenhum tipo de relação. Por não entender o que é a arte, você muitas vezes até ignora a manifestação artística. Não, eu tenho outras coisas para fazer, tenho outras prioridades. Então, o desconhecimento também ajuda a manter esse distanciamento entre o artista e o observador, o telespectador, a plateia, o artista e o transeunte. Então, isso também estabelece esse distanciamento, ajuda a manter esse distanciamento. Você achar que é algo que está tão distante de você que não tem como você estar próximo, não, meu Deus, às vezes até no desconhecimento você diz, eu vou gastar dinheiro para ir assistir uma ópera que eu não vou nem entender. Então, às vezes você até também tem o recurso financeiro, mas você não compreende, não se permite, e aí esse distanciamento, não é, só tende a aumentar. Também é um dos fatores. Aqui eu vou pular essa parte, porque nós já falamos, não é? Falamos de uma outra forma, que aqui vai falar dos sopradores. Aqui eu só quero frisar as 4 últimas linhas, não é? Que eles fazem uma pequena explicação de como eles colocam o projeto em prática. Eles utilizam canos de fibra de vidro, carbono, papelão, de aproximadamente 1,80 m. O meu não tem aproximadamente 1,80 m. De comprimento, para soprar as poesias nos ouvidos do público, que experimenta novos modos de apreciar a arte das palavras. Sem dúvida, porque para que eu vá, não é, apreciar um poema de Vinícius de Moraes, não é, ou eu recorro ao livro físico, ou então eu vou lá na internet, no Google, coloco lá e faço uma leitura. Agora, de repente, meus amores, você está passando por um local e ser abordado por canos gigantescos como este aqui. E a pessoa coloca delicadamente, porque todos os movimentos são pensados para serem extremamente delicados, para que não deixe a pessoa, para que não faça com que a pessoa sinta-se, né, algum tipo de incômodo. Então tem que ser movimentos muito delicados, leve, a voz tem que ser extremamente suave. E aí, esse objeto de 1,5 m é colocado no teu ouvido
E aí a pessoa recita um poema com uma voz suave, doce, colocando uma interpretação, não é? Colocando sentimento. Você vai parar, você vai querer ficar. Na hora que ela tirar o canto, você diz, bota de novo. Recite outro poema. Você vai querer fazer parte, sim, sem dúvida. Dessa prática nasceu o nome do grupo Os Sopradores, que vem desenvolvendo esse tipo de linguagem pública desde 2011. Percebam que eles tiveram essa ideia, né? Eles pensaram, é óbvio que eles tiveram contato com algum tipo de manifestação, não é? Algum tipo de manifestação artística que acontecia em algum espaço público, não é? Na França. E aí eles tiveram a ideia, olha, nós podemos até fazer, mas vamos fazer de uma forma diferente, inusitada, surpreendente. Página 60. No Brasil, há vários grupos de teatro que também pesquisam a linguagem de intervenção urbana nas artes cênicas. Imagem, não é? Imagina uma cidade pequena no interior, um grupo de atores faz sua arte acontecer em pleno espaço de rua. As pessoas que passam são convidadas a assistir ao espetáculo que ali se desenvolve e estimuladas não apenas a acompanhar os atores que usam o espaço da cidade como palco, mas a ouvir o texto teatral por meio de aparelhos de MP3 com a gravação e a trilha sonora. É exatamente o que está acontecendo aqui, olha só. Duas manifestações de obra, não é? Duas manifestações artísticas que utilizam o teatro popular de rua, que utilizam a linguagem e a proposta, não é? De Boal, a proposta de Lígia Clark, de Hélio Oiticica, para ter esse contato, para estabelecer esse contato direto com o público, que é uma das características das obras de intervenção urbana. Meus amores, aqui a nossa aula. Não chorem, não se desesperem, nem fiquem tristes, tá bom? Na próxima semana tem mais, que eu sei que vocês são apaixonados pela minha aula. Então, na próxima semana tem mais, ok? E lembrem-se, o sol amanhã vai brilhar novamente. Então, nada temam, não tenham medo de nada, nem desse momento pelo qual nós estamos passando. Tudo vai passar e o sol vai brilhar novamente amanhã. Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.